está se comportando de maneira misógina e a gente não percebeu, porque está na nossa sociedade, né? Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate, a mulher está ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino esse comportamento. Às vezes, para dizer exatamente a mesma coisa, mas precisa falar por cima para que a última palavra seja a dele, para que a voz no mais alto tom seja a dele, né? Veja que isso daí acontece conosco, mas acontece também com Carmen Lúcia, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, que mencionou em uma das sessões que ela, o tempo todo, sofria algum tipo de aparte, algum tipo de interrupção na fala dela. Pois é, eu não conheço nenhuma mulher que nunca tenha se sentido interrompida, não tenha se sentido... assim, num lugar quase violentada, porque a nossa comunicação, a forma como a gente se expressa no mundo, ela é muito importante. Então, quando vem alguém, um homem, e vem e rouba a nossa voz, interrompe a nossa voz, é de uma violência gigantesca. Então, isso é misoginia. Tem mais, viu? Os comportamentos misóginos são muitos. Não sei o que vai acontecer. O pior é que nós saíram do esgoto ainda os mais odiosos ainda. Desde a aprovação do projeto, eu tenho sido atacada com uma intensidade impressionante. Eu fiquei até mais de meia-noite denunciando posts de ódio e eu não consegui terminar. E hoje, quando eu acordei, mais e mais e mais posts de ódio. Um ódio impressionante. Maioria homens, mas uma boa parte de mulheres misóginas, tá? Então, nós não temos saída, a não ser trabalhar dessa forma. E arrefecer, assim, na verdade, piorar a situação deles cada vez mais. O próprio senador Efraim destacou ontem que protocolou um projeto de lei para que o crime de feminicídio aumente para 50 anos e também aumente a fração, quer dizer, diminua a fração para a diminuição da pena, enfim. Então, porque hoje nós já conseguimos avançar em 40 anos. Em tese, vai ser quase uma pena perpétua, dependendo da idade deste agressor. Então, eu não sei o que nós precisamos fazer mais, porque nós temos, sim, trabalhado nesses temas, temos tentado ao máximo trazer para a sociedade a conscientização, só que a impressão que nos dá é que nós estamos vivendo também uma pandemia de uma dissonância cognitiva coletiva. Agora, com essa repercussão e com a participação da sociedade civil, que é de suma importância, e a sociedade civil se levantou, homens e mulheres se levantaram, sim, a favor deste crime. Aqueles que não se preocupam, porque eles não cometem esses crimes. Então tem muita gente preocupada. E outra, a Constituição já ressalva. Você tem a liberdade dentro do âmbito artístico, mas ela... dentro do âmbito religioso, dentro de um templo. Porém, não existe nenhum direito que seja absoluto. Nenhum. Então, por quê? Porque nós precisamos ver o caso concreto. A liberdade de expressão termina onde começa o Código Penal. Simples assim. Você tem o direito de cometer qualquer crime, só que você vai sofrer as consequências. Ninguém está tirando o teu direito de ser misógino. Qual é o problema? Se você externar isso, aí você pode sofrer as sanções. E a ação é pública, é penal, pública, incondicionada à representação da vítima. Hoje, projeto de lei que equipara a misoginia ao racismo e prevê penas maiores para crimes de ódio contra mulheres. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Isso é misoginia. Na discussão do projeto, a relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos, deu outro exemplo. A misoginia
se traduz no ódio, na aversão, no desprezo extremo às mulheres, muitas vezes manifestado por meio de violência física, psicológica e difamação, bem como injúria. É uma forma mais extrema de sexismo. Exemplo, saia daqui, senadora Soraya, que lugar de mulher é na cozinha, some daqui. Isso é uma atitude misógina. O projeto muda a lei do racismo e inclui a misoginia entre os crimes de discriminação ou preconceito. A pena é de 1 a 3 anos de prisão e multa. E no caso de injúria, ofensa à honra e à dignidade, a pena é maior, de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Os crimes são inafiançáveis e não prescrevem, ou seja, não perdem a validade com o passar do tempo. Simples frase ofensiva dita a uma mulher pode te levar para a cadeia, em breve. Será que isso é um exagero? Não. Tem um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados que está indo para o Senado e vai virar uma lei que vai incluir o crime de misoginia na lei de racismo. O que é misoginia? É o ódio às mulheres, repulsa às mulheres, quando você põe isso para fora. É claro que o que você pensa ninguém vai controlar, mas quando você expõe isso, aí sim a coisa vai ficar bem complicada. Então é preciso adestrar-se. Então não tem como contratar um adestrador. Mas na cadeia, lá tem vários adestradores de homens, com H bem pequenininho, que se acha proprietário das mulheres, chefe das mulheres, aquele que tem maior capacidade para resolver as coisas, decidir as coisas, porque a mulher não tem essa capacidade. Aquele que pensa assim vai ser adestrado na cadeia. Vocês viram que foi aprovado no Congresso o crime de misoginia? O que isso significa? De forma clara e direta, o crime da misoginia se equipara ao crime de racismo. Ou seja, qualquer opinião que você tiver que desagrade uma mulher, ou as mulheres em geral, será considerada crime inafiançável, imprescritível. Então, qualquer discussão, qualquer briga, qualquer crítica, como a gente faz aqui no meu perfil, será considerado um crime inafiançável. Quando você discutir com a sua esposa ou no divórcio lutar pela guarda dos seus filhos para combater a alienação parental, você será acusado de misógino, que poderá ser condenado, ser colocado na prisão, sem fiança. Inclusive nós, advogados de defesa de homens, também. Imaginem eu, uma mulher que defendo homens, sendo acusada por esse crime, sendo colocada na prisão. No primeiro dia que eu cair lá dentro da prisão junto com essas mulheres, eu serei morta. De acordo com esta lei, você poderá ser acusado do crime simplesmente por se defender. Isso mesmo, o projeto aprovado no Senado quer tipificar como crime a misoginia. E dependendo como isso for aplicado, qualquer fala sua ou minha, como advogada de homens, qualquer posicionamento, qualquer defesa, poderá ser interpretada como um ataque contra as mulheres. Isso é muito sério. Esse projeto ainda precisa passar pela votação na Câmara dos Deputados e depois pela sanção presidencial. Ou seja, ainda estamos no momento decisivo, pessoal. O que vocês estão fazendo para barrar a aprovação deste projeto de lei? O recado hoje vai para você que é mulher, mulher de verdade, mulher original, M-U-L-H-E-R, mulher. Deixa eu lhe falar uma coisa, você tá achando que essa lei da misoginia vai atingir só o macho escroto, o homem tóxico, que vai só combater o discurso red pill? Você tá acreditando nisso mesmo? Pois é, deixa eu lhe falar a verdade sobre esse negócio. Se realmente a Câmara dos Deputados aprovar, porque entenda, saiu do Senado e foi para a Câmara, e a Câmara vai precisar fazer a tramitação para ver se vai aprovar ou rejeitar. Se a Câmara aprovar isso e essa lei entrar em vigor, esqueça. A mulher mandou mensagem para seu marido, você não pode esculhambar mais com a dignidade dela. Seu marido lhe traiu, você não pode mais mandar mensagem para amante, para quenga, para outra, dizendo meia dúzia de verdades que você entende que ela precisa ouvir. Acabou, não pode, porque misoginia. A lei não descreveu que o crime seria somente praticado por homens, não. Qualquer ser humano que fizer aquelas condutas abertas que o projeto de lei descreve contra uma outra mulher pode incorrer nesse crime. Então você que é mulher, que quando se estressa decide dizer liberdade para a concubina, não vai poder, não vai existir essa possibilidade, entendeu? Você vai ter que tratar ela como uma mulher honrada, uma mulher digna, uma mulher de respeito. Acabou a esculhambação, não pode mais ir na porta de ninguém, na rede social dizer, acabou.
2 a 5 anos de cadeia não é pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa não. Inafiançável e imprescritível. Se ela decidir, mesmo você pedindo desculpa depois de muito tempo, que vai lhe representar, você tá lascada. E ainda tem mulher feminista dizendo que isso vai ser benéfico para as mulheres. Pelo amor de Jesus Cristo, isso vai ser bom para a amante. Sim, porque a amante não vai poder mais escutar esculacho da oficial. Acabou. Na verdade, essa distinção entre amante e oficial, a gente não vai nem poder mais fazer se essa lei entrar em vigor. Todas vão precisar ser tratadas com igual respeito e consideração. Então é isso. Entendam que se essa lei for aprovada do jeito que está, acabou sua liberdade de tecer comentários acerca da dignidade daquela indivídua que destruiu sua relação. Não tem mais essa possibilidade. Ela não vai poder ouvir mais nada. Nada, que senão você vai pra cadeia. É esse o meu recado. Acho que ficou muito claro, está muito didático e compreensível a mensagem que estou passando aqui. Então, por favor, vamos dar a explicação devida. O homem já tá ferrado nesse país. Tem mais o que fazer não, entendeu? O homem não tem direito a nada, nada. Valor de um cachorro tem um homem. Quer dizer, um cachorro hoje em dia tem mais valor do que um homem, né? Porque estão discutindo até guarda para cachorro. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, a gente precisa focar na informação chegar realmente para a mulher traída, porque elas têm a capacidade de fazer uma revolução neste... Vocês não têm noção do que uma mulher traída é capaz de fazer, não. De jeito nenhum que vocês não têm. Entendeu? Precisa explicar para elas o que é que vai acontecer. O Senado aprovou o projeto que vai causar a maior onda de desemprego feminino do Brasil, mas ele está disfarçado de proteção à mulher. Fica atento a isso aqui. Os senadores passaram por unanimidade um projeto que transforma misoginia em crime equiparado ao racismo. A justificativa é proteger as mulheres. Agora, olha o resultado real. Eles acabaram de criar a maior ameaça ao emprego feminino que esse país já viu. Presta atenção no que eu vou te explicar agora, porque eu tenho certeza que ninguém vai falar sobre isso para você. O projeto ele não define o que é misoginia com critérios objetivos, não define o que é mulher e prevê até 3 anos de reclusão para quem praticar ou induzir o que eles chamam de sentimento de repulsa, de ódio ou de aversão às mulheres. Agora pensa comigo, você é dono de uma pequena empresa, tem uma funcionária que não está entregando resultado e você precisa chamar ela para uma conversa, cobrar a meta, dar um feedback sincero. Ou pior, você precisa inclusive demitir essa funcionária. Antes dessa lei isso era gestão, depois dessa lei isso é risco penal, porque aversão é subjetivo, repulsa é subjetivo. Quem vai definir se a sua cobrança profissional foi gestão ou um crime? Um juiz, interpretando um texto que não tem critério nenhum. Agora me diz, se você fosse empresário, você contrataria uma mulher sabendo que qualquer conflito profissional pode virar um processo criminal contra você? Isso não é teoria. Já aconteceu em outros países. A França criminalizou o assédio moral com uma definição vaga. O resultado, os estudos mostraram que empresas passaram a evitar promoções de mulheres a cargos de liderança. Porque quanto mais autoridade ela tem, mais risco jurídico o empregador assume ao cobrar um resultado. É a mesma lógica. O sistema vende como proteção, mas a consequência real é o isolamento da mulher. A mulher vira uma bomba jurídica ambulante dentro de qualquer empresa. E o mais perverso, anota isso, quem mais sofre não é a executiva classe A, que tem advogado e tem reserva financeira robusta. Quem mais sofre é a mulher de classe C e D, mãe que precisa daquele emprego para pagar a conta de luz, o seu aluguel, e que agora compete com homens que não representam risco legal nenhum para o empregador. O sistema que diz te proteger acabou de tornar a sua contratação a mais arriscada do mercado. Mas ninguém vai falar isso, porque quem falar pode ser enquadrado nessa mesma lei. Então os homens não vão falar. Manda esse vídeo para aquela mulher que trabalha. Manda sem dizer nada, só manda, porque ela precisa entender que o maior inimigo da mulher no mercado de trabalho hoje não é o machismo. É a lei que finge combater o machismo e que vem disfarçada de proteção. Meus amores, chegou a hora de abrir os olhos para o que está acontecendo. Pessoal, pois achei melhor antes dar a minha opinião. Não tem como negar que em pleno século XXI, milhões de mulheres ainda enfrentam desigualdade, preconceito e violência apenas por serem mulheres. Parece absurdo, certo?
Bom, e vamos à pergunta principal. O que é misoginia? Como ela se manifesta? E o mais importante, como o sistema legal e a sociedade lidam ou falham em lidar com ela? Misoginia é literalmente o ódio ou desprezo pelas mulheres, mas não é apenas violência explícita. Não se resume a agressões físicas, ela aparece de formas sutis e estruturais. Piadas que desvalorizam mulheres no trabalho, comentários que com vítimas de assédio ou abuso, estereótipos que dizem que certas profissões ou comportamentos não são coisas de mulher. Essas manifestações, embora muitas vezes invisíveis, criam um ambiente de desigualdade e perpetuam o ciclo de discriminação. Me digam aqui nos comentários se vocês já ouviram piadas sobre homens se esforçarem para gostar de mulheres ao se recusar a retribuir a investida que a mulher faz, certo? Ou piadas similares, né? Sempre menosprezando os homens. Deixa aqui nos comentários que eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Quando falamos em implicações legais, surgem algumas perguntas essenciais. A lei protege as mulheres contra a misoginia? Existe punição específica para atos de misoginia? Como o sistema jurídico encara o ódio baseado no gênero? A resposta não é simples. Em muitos países, incluindo o Brasil, não existe uma lei da misoginia formal. O que existe são legislações que protegem contra violência de gênero, discriminação e assédio. Exemplos: a Lei Maria da Penha, a Lei de Feminicídio, Códigos Civis e Criminais. Mas o problema é que muitas formas de misoginia não são reconhecidas diretamente pela lei. Por exemplo, uma mulher que é constantemente interrompida em reuniões de trabalho por ser mulher, comentários depreciativos em redes sociais que não chegam a ser considerados crimes, mas reforçam o ódio, a diferença salarial histórica entre homens e mulheres, que muitas vezes não é questionado legalmente. Ou seja, a lei protege contra atos extremos, mas falha em combater o ódio estrutural, que é exatamente o que mantém a misoginia viva na sociedade. E trazendo isso para a realidade, imagine 3 cenários diferentes. Cenário número 1. No ambiente de trabalho, Angélica, a engenheira, sempre vê colegas homens receberem reconhecimento por ideias que ela mesma apresentou. Quando reclama, é chamada de sensível demais. A misoginia aqui não é um crime explícito, mas afeta sua carreira, autoestima e oportunidades futuras. E lembrando, pessoal, que esse tipo de situação também é muito presente em diversos setores em diversas hierarquias de trabalho, tá? Não só presente em mulheres, mas também em homens, com homens, certo? Segundo cenário, na política, mulheres políticas enfrentam ataques constantes não apenas por suas decisões, mas por sua aparência, postura ou capacidade de liderança. Isso cria uma barreira quase invisível que limita a participação feminina na vida pública. Inclusive, homens também passam por situações semelhantes. Okay? Terceiro cenário, no cotidiano e redes sociais. A cada comentário depreciativo, piada, meme misógino, a mensagem é clara: mulheres são menos erradas ou perigosas. Isso reforça estereótipos, naturaliza a violência e mantém a desigualdade. E aí eu pergunto a você, será que depreciar, fazer piada de homens, chamar homem de Jurandir também é um crime? Esses exemplos mostram que a misoginia não é apenas individual, mas sim sistêmica, e seus defeitos podem sim fazer uma mudança drástica na dinâmica social, que abre brecha para dificultar mais para as mulheres, principalmente no mercado de trabalho, onde, ao ser cobrada de forma direta sobre resultados, a cobrança pode ser interpretada como um tipo de violência. Ou seja, combater a misoginia não é apenas uma questão de justiça feminina, é uma questão de progresso social e humano. No entanto, esse combate precisa ser feito com base em uma referencial que defina o que caracteriza a misoginia e não com base abstrata, em julgamento subjetivo. A lei precisa ser julgada em termos objetivos e não subjetivos. E aqui entra um ponto crucial. Se quisermos combater a misoginia de forma efetiva, a legislação precisa evoluir. E acredito que todos saibam que evoluir leva tempo. E não acho que, no momento, a lei esteja pronta. Certo? Precisa ainda evoluir mais, pois está abstrata, está subjetiva. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho
para que o YouTube notifique você toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, ok? Obrigado, até o próximo vídeo.